Foque em você e solte. Pare de forçar e deixe chegar. Quanto mais você tenta controlar, mais se desgasta, mais a vida parece escapar por entre os dedos, e o medo de perder só te faz perder a si mesmo. Mas e se o caminho não for forçar nem controlar, e sim soltar e focar em si, desejar com calma, caminhar com confiança e viver com leveza? Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta que pode ser desconfortável, mas necessária. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não aquela sensação momentânea de alívio quando algo dá certo, mas uma paz profunda, independente das circunstâncias externas. Se você está lutando para responder, você não está sozinho. Vivemos numa época onde a ansiedade se tornou epidêmica, onde todo mundo está correndo atrás de algo, mas poucos sabem exatamente do que. Onde a felicidade virou uma meta distante e a paz um luxo que só alguns privilegiados podem ter. Mas isso é uma ilusão perigosa. A verdade é que a paz não é um privilégio, é um direito seu, uma condição natural que foi obscurecida por camadas e camadas de condicionamento social, de expectativas irreais e de uma cultura que nos ensina que nunca somos suficientes do jeito que estamos. Há mais de 2000 anos, numa época sem internet, sem redes sociais, sem a pressão constante da modernidade, filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca já entendiam algo que nós, com toda a nossa tecnologia e conhecimento, estamos esquecendo. A verdadeira força não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar o mundo dentro de nós. Talvez o problema não seja o que você quer, mas a carga que você colocou em cima disso. A cobrança, a urgência, a ilusão de que se não for agora, nunca mais será. A verdade é que quando você solta, a vida flui. A ansiedade fecha portas, a confiança abre, e o estoicismo nos ensina exatamente isso: agir com presença e soltar com sabedoria. O estoicismo não é sobre reprimir emoções ou aceitar passivamente tudo o que acontece. É sobre desenvolver uma força interior tão sólida que você consegue navegar pelas tempestades da vida sem perder sua paz. É sobre entender que existe uma diferença fundamental entre o que está sob seu controle e o que não está, e focar toda a sua energia naquilo que realmente importa, sua resposta ao que a vida te apresenta. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma e um dos maiores estoicos da história, escreveu em suas meditações: confine-se ao presente. Ele sabia, mesmo governando um império, que a única coisa que realmente controlamos é este momento, agora, nossa atitude, nossa escolha, nossa resposta. Hoje eu vou te mostrar 7 ações poderosas para parar de forçar e deixar chegar. São caminhos históricos, práticos e profundamente transformadores. Não são teorias abstratas, mas ferramentas testadas por milênios de sabedoria humana. Mas antes de começar, só te peço 2 coisas. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E uma última coisa antes de começarmos. Este não é mais um vídeo de autoajuda superficial. Este é um convite para uma transformação real, profunda, que começa de dentro para fora. Se você está pronto para essa jornada, vamos começar. Você já viu alguém plantar uma semente e cavar a terra no dia seguinte para ver se ela está brotando? Parece absurdo, mas é exatamente isso que muitos de nós fazemos com a vida. Queremos plantar hoje e colher amanhã. Queremos plantar um esforço e imediatamente ver resultado. Mas a natureza tem um tempo, e a vida também. Deixa eu te contar uma história que mudou minha perspectiva sobre isso. Na antiga China, havia um fazendeiro que plantava bambu. Seus vizinhos zombavam dele porque, enquanto eles colhiam milho, trigo e outros grãos rapidamente, o bambu do homem não mostrava sinais de crescimento. Por 5 anos, nada. Apenas uma terra aparentemente estéril. Os vizinhos sussurravam que ele era louco, que estava desperdiçando tempo e terra. Mas no 6º ano, algo extraordinário aconteceu. O bambu começou a crescer. E não cresceu devagar. Cresceu 90 centímetros em apenas 6 semanas. Em poucos meses, transformou-se numa floresta exuberante. O que os vizinhos não sabiam é que durante aqueles 5 anos de aparente inatividade, o bambu estava desenvolvendo um sistema radicular complexo e profundo.
estava se preparando para sustentar um crescimento que seria impossível sem essa base sólida. Essa é a metáfora perfeita para como a vida funciona. Você não está atrasado. Você está sendo cultivado. Você não está parado. Você está criando raízes profundas que vão sustentar tudo o que está por vir. Marco Aurélio dizia: a semente dorme no inverno, não porque está morta, mas porque está se preparando. Mas nossa cultura nos condicionou a ver qualquer pausa, qualquer demora, qualquer período sem resultados visíveis como fracasso, e isso está nos matando por dentro. A maioria das pessoas sofre porque confunde tempo com fracasso. Elas pensam: se ainda não chegou é porque não deu certo. Mas a realidade é outra. Se ainda não chegou, talvez esteja crescendo silenciosamente por dentro, onde os olhos não veem. Pense na própria natureza. Uma carvalho leva décadas para se tornar majestoso. Uma pérola precisa de anos de irritação constante para se formar. Um diamante requer milhões de anos sob pressão extrema para emergir em sua forma mais bela. Por que esperamos que nossas vidas, nossos sonhos, nossos relacionamentos sigam uma lógica diferente? Plantar é um ato de coragem, mas esperar com confiança é um ato de sabedoria. Você não controla a chuva, não controla o sol, não controla a estação que a vida vai te dar, mas você pode escolher continuar regando com confiança. Vou te dar exemplos práticos de como isso funciona na vida real. No âmbito profissional, você pode estar se desenvolvendo, estudando, se capacitando há meses ou anos e ainda não ver o reconhecimento que espera. Mas cada habilidade que você desenvolve, cada conhecimento que adquire, é como uma raiz que se aprofunda. Quando a oportunidade chegar, você terá a estrutura necessária para sustentá-la. Nos relacionamentos, talvez você esteja trabalhando em si mesmo, curando feridas antigas, desenvolvendo maturidade emocional e ainda não encontrou a pessoa certa. Mas esse trabalho interior é essencial. Você está se preparando para atrair e sustentar o amor que realmente merece. Na saúde, você pode estar mudando hábitos, se exercitando, cuidando da alimentação, e os resultados ainda não são visíveis. Mas internamente, cada célula do seu corpo está se regenerando, cada órgão está se fortalecendo. Nas finanças, você pode estar economizando, investindo, construindo uma base financeira sólida e ainda não ter a abundância que deseja, mas está criando a disciplina e a estrutura que vão sustentar a prosperidade futura. Sêneca escreveu uma vez: toda nova descoberta parece difícil no início. O que um dia foi difícil agora parece fácil. Ele entendia que existe um período de gestação para tudo na vida, um período onde não vemos resultados externos, mas onde tudo está se organizando internamente. Talvez você esteja hoje frustrado porque quer um resultado rápido. Quer que aquela pessoa te valorize agora, quer que o negócio dê certo já, quer que a mudança chegue para ontem. Mas o que você precisa não é correr mais, é confiar no invisível. A vida não te esqueceu, ela está te amadurecendo. E amadurecimento, por definição, leva tempo. Você não pode apressar o processo sem comprometer a qualidade do resultado. Deixa eu te contar sobre Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada elétrica, ele falhou mais de 1000 vezes. Quando perguntaram sobre essas falhas, ele respondeu: não falhei 1000 vezes. Encontrei 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Cada falha era, na verdade, parte do processo de plantio. Cada experimento era uma semente sendo colocada no solo da experiência. Ou pense em Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele foi cortado do time de basquete do ensino médio. Poderia ter desistido, poderia ter interpretado isso como um sinal de que não era para ser, mas continuou plantando, treinando, praticando, melhorando. Aquela rejeição inicial foi o adubo que alimentou sua determinação. Muitos abandonam o jardim no exato momento em que a flor começaria a nascer. Por ansiedade, por impaciência, por não entender que tudo tem um tempo certo e forçar só atrasa. Aqui está uma verdade que pode doer no início, mas que vai te libertar. Você não nasceu para controlar os frutos. O destino deles não está nas suas mãos. Você nasceu para ser fiel à semente, para plantar, cuidar e regar, mesmo sem saber o dia exato da colheita. Isso não significa passividade, significa sabedoria. Significa entender que existe uma diferença entre esforço e desespero,
entre determinação e obsessão, entre persistência e teimosia. O esforço vem do amor pelo processo. O desespero vem do medo do resultado. A determinação vem da clareza sobre seus valores. A obsessão vem da insegurança sobre seu valor. A persistência vem da confiança no tempo. A teimosia vem da impaciência com o tempo. Você quer viver como um fazendeiro sábio, ou como um desesperado que cava a terra toda a noite, porque a colheita não respeita a ansiedade, ela respeita a constância. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, entendia isso profundamente. Ele sabia que não controlava as circunstâncias externas da sua vida, mas podia controlar sua atitude em relação a elas. Ele plantava sabedoria, paciência, aceitação, todos os dias, mesmo quando os resultados não eram visíveis. Solte a obsessão pelo tempo. Não é olhando para o relógio que a árvore cresce, é confiando no processo invisível que a vida se constrói. O tempo não é seu inimigo. O tempo é o laboratório onde a vida prepara suas melhores surpresas. Então, confie mais. Continue semeando mesmo quando o solo parece árido. Continue focando em você mesmo quando não vê sinal de broto. Continue regando com amor mesmo quando não há flores à vista. E lembre-se, o jardineiro sábio não julga a semente pela velocidade com que cresce. Ele a julga pela profundidade das raízes que desenvolve e pela força do fruto que produz. Porque a colheita não depende da sua pressa, mas da sua constância, da sua fidelidade ao processo, da sua capacidade de continuar plantando, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando você mesmo duvida se vale a pena. No fim, não é o fruto que define quem você é, mas a coragem de plantar mesmo sem garantias, a disposição de cuidar mesmo na incerteza, a sabedoria de esperar mesmo na ansiedade. Comenta aqui embaixo: eu planto com confiança e espero com paciência. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de poder, é um compromisso com a sabedoria, é uma aliança com o tempo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã divina, Aparecida Munoz Melo, que está acompanhando a gente direto de São Paulo. Divina, sua presença aqui é como aquela pausa tranquila no meio da correria da cidade grande, trazendo respiro e leveza para a nossa conversa estoica. Saber que o estoicismo chegou até você e faz parte do seu dia é motivo de alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Divina, um abraço, minha querida. Seguimos então, muita gente se perde, não por falta de esforço, mas por falta de direção interna. Você se dedica, se esforça, corre atrás. Mas corre atrás de quem? De quê? E com que custo? Deixa eu te contar sobre um experimento fascinante que mudou minha visão sobre isso. Em 1999, os psicólogos Daniel Simons e Christopher Chabris conduziram o famoso experimento da cegueira de atenção. Eles pediram para pessoas contarem quantas vezes jogadores de basquete passavam a bola. No meio do vídeo, uma pessoa fantasiada de gorila caminhava pelo meio da quadra, parava, batia no peito e saía. Incrivelmente, mais da metade das pessoas que participaram do teste não viram o gorila. Por quê? Porque estavam focadas na tarefa errada. Estavam tão concentradas em contar passes que perderam algo óbvio bem na frente dos olhos. Isso é exatamente o que acontece na vida. Quando o foco está no outro, na opinião do outro, na validação do outro, no desejo do outro, na aprovação do outro, você deixa de ser o centro da própria vida e vira satélite girando ao redor de expectativas que nem são suas. O estoicismo nos lembra disso com força. Epicteto dizia: os fatos não vão se curvar ao seu capricho. Deseje que as coisas sejam como são e você finalmente terá paz. Mas vamos além dessa frase. Vamos entender o que ela realmente significa na prática. A paz não está em conquistar tudo o que você deseja. A paz está em voltar para dentro. Está em parar de perseguir e começar a irradiar. Está em entender que você não precisa correr atrás da sua própria vida. Você sua vida. Você já viu um sol sair vagando atrás dos planetas? Claro que não. O sol não corre, ele brilha, e tudo o que precisa de luz gira ao redor dele. Agora me diga,
Você tem vivido como o sol ou como uma estrela cadente, tentando iluminar os outros antes de cair? Deixa eu te dar exemplos concretos de como essa mudança de foco transforma tudo. No amor. Ao invés de correr atrás de alguém tentando provar seu valor, você cultiva seu próprio bem-estar, sua própria completude. Ao invés de tentar ser interessante para o outro, você se torna genuinamente interessado na própria vida. E aí, naturalmente, você atrai pessoas que reconhecem e valorizam essa autenticidade. No trabalho, ao invés de fazer política, de tentar impressionar chefes, de competir desesperadamente por reconhecimento, você foca em entregar excelência. Você se concentra em desenvolver suas habilidades, em ser útil, em agregar valor real. E isso, inevitavelmente, chama a atenção de forma orgânica. Na vida social, ao invés de tentar agradar todo mundo, de modificar sua personalidade para se encaixar, você se torna confortável sendo você mesmo. Você para de gastar energia tentando ser aceito e começa a investir em ser autêntico. Marco Aurélio escreveu: "Seja como o rochedo que as ondas não param de bater. Ele permanece firme e as águas furiosas se acalmam ao seu redor." Essa é a postura do sol. Firmeza interna, presença sólida, irradiação natural. A energia muda completamente quando você muda o foco. Quando você para de correr atrás do amor e começa a amar a si mesmo. Quando você para de forçar oportunidades e começa a se preparar em silêncio. A vida responde melhor quando você foca no que está nas suas mãos. E o que está nas suas mãos? Seu caráter, sua rotina, seus pensamentos, suas escolhas, sua postura, sua energia, sua presença, sua integridade. Vou te propor um exercício prático agora. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do celular e responda honestamente: onde está o meu foco? Liste as coisas em que você mais gasta energia mental durante o dia. No que eu estou gastando mais energia, separe em 2 colunas: coisas que eu controlo e coisas que eu só desejo controlar. Como posso redirecionar minha energia? Para cada item da 2ª coluna, escreva uma ação prática que você pode fazer hoje para focar no que realmente controla. Essa pequena prática te dá clareza. E clareza é o começo da liberdade. Mas atenção, focar em você não significa ser egoísta ou narcisista. Significa se tornar tão sólido internamente que você tem energia genuína para oferecer aos outros. Significa cuidar da sua base para que ela possa sustentar não só você, mas também quem você ama. Pense num avião. Antes da decolagem, eles sempre falam: em caso de despressurização, coloque primeiro sua máscara de oxigênio e depois ajude os outros. Por quê? Porque você não consegue ajudar ninguém se você mesmo estiver passando mal. Viva como se já fosse. Essa é uma das práticas mais poderosas do estoicismo moderno. Quer atrair um relacionamento saudável? Seja uma pessoa em paz consigo mesma. Desenvolva sua capacidade de amar começando por você. Cultive interesses próprios, hobbies, paixões. Torne-se alguém interessante de se conhecer. Quer atrair oportunidades profissionais? Seja alguém preparado. Desenvolva suas habilidades. Estude. Pratique. Torne-se excelente no que faz. Não para impressionar outros, mas por amor à excelência em si. Quer ser reconhecido? Comece a se reconhecer. Celebre suas pequenas vitórias. Reconheça seu progresso. Valorize seus esforços. Quando você para de mendigar reconhecimento externo, ele começa a vir naturalmente. Quer mais dinheiro? Tenha uma mente abundante. Estude sobre finanças. Desenvolva habilidades valiosas. Cuide bem do dinheiro que já tem. Trate cada centavo com respeito. A vida não entrega o que você força. Ela entrega o que você se torna. Musônio Rufo, o filósofo estoico conhecido como o Sócrates romano, dizia: a maior batalha não está fora, mas dentro. A verdadeira glória é conquistar a si mesmo. E aqui está um ponto crucial. Pare de se explicar o tempo todo. Você não precisa se justificar constantemente. Não precisa convencer ninguém da sua verdade, da sua escolha, da sua direção. Quem precisa ser convencido da sua verdade provavelmente não está pronto para ela. Foque em ser, não em provar. Isso é libertador. Quando você para de gastar energia se explicando, você tem mais energia para se construir. Quando você para de se justificar, você tem mais tempo para se desenvolver.
Sêneca escrevia cartas para seu amigo Lucílio, e numa delas disse: "Não é porque algo é difícil que não ousamos, é porque não ousamos que se torna difícil. Ousar ser você mesmo. Ousar focar na própria jornada. Ousar brilhar com sua própria luz, sem pedir licença, sem se desculpar por ocupar espaço, sem se diminuir para caber nas expectativas alheias. Às vezes, a vida só está esperando você sair do modo desespero e entrar no modo confiança. Ela quer te entregar coisas boas, mas você precisa abrir as mãos. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que sabe o que merece e não precisa correr atrás de migalhas. Cuide de você. Valorize seu tempo como se fosse ouro, porque é. Proteja sua energia como se fosse um tesouro, porque é. Tenha postura. Ande com dignidade. Fale com clareza. Escolha com consciência. E quando você se torna esse tipo de pessoa, que foca em crescer, em silenciar o barulho interno, em confiar no invisível, algo mágico acontece. O resto vem. Simples assim. Não porque a vida se tornou mais fácil, mas porque você se tornou mais preparado. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua capacidade de lidar com eles se expandiu. Volte para você. Torne-se o protagonista da sua própria história. Viva como o sol e deixe que a vida orbite ao redor da sua luz. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maeva Costa Robbins, que está acompanhando a gente direto de Monterrey, no México. Maeva, sua presença aqui é como aquela ponte que une culturas e corações, mostrando que a sabedoria estoica não tem fronteiras. Saber que o estoicismo chegou até Monterrey e faz parte do seu dia enche nossa comunidade de significado e conexão. É uma alegria imensa ter você caminhando com a gente nessa jornada de reflexão e crescimento. Maeva, um abraço minha. Querida, seguimos então. Às vezes você quer tanto algo que acaba matando esse desejo com as próprias mãos. Você sufoca, pressiona, espera demais, imagina demais, quer que aconteça do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Mas a vida não responde a quem está desesperado. Ela responde a quem confia. E é aí que mora um dos maiores paradoxos da existência. Quanto mais você se apega, mais o que você quer se afasta. Não porque não era para ser, mas porque o apego cria medo. E o medo muda sua energia, sua postura, suas decisões. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Era uma vez um homem que encontrou um casulo de borboleta. Todos os dias ele observava, fascinado, esperando o momento em que a borboleta emergiria. Um dia, viu uma pequena abertura no casulo e a borboleta lutando para sair. Preocupado que ela pudesse se machucar ou ficar presa, ele decidiu ajudar. Com muito cuidado, cortou o resto do casulo para facilitar a saída da borboleta. Ela saiu imediatamente, mas algo estava errado. Suas asas estavam atrofiadas e seu corpo inchado. O homem não sabia que a luta para sair do casulo era necessária. Era essa resistência que forçava fluidos do corpo da borboleta para as asas, dando-lhes força e forma. Ao tentar ajudar, ele havia condenado a borboleta a nunca voar. Essa história é uma metáfora perfeita para o que fazemos com nossos desejos. Queremos acelerar, facilitar, forçar, mas às vezes o que interpretamos como demora ou dificuldade é, na verdade, o processo natural que vai fortalecer o que desejamos. Você não age mais com clareza quando está desesperado. Age com desespero. Você não fala mais com leveza. Fala com expectativa carregada. Você não ama mais com liberdade. Ama com cobrança implícita. É como segurar areia entre os dedos. Quanto mais força você faz, mais escapa. Quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. O apego, quando não tratado, vira uma prisão invisível. Você começa a medir seu valor pelo que tem ou não tem. Se aquela pessoa responde suas mensagens, você está bem. Se não responde, seu dia desaba. Se a oportunidade aparece, você acredita em si. Se não aparece, você entra em crise existencial. Mas quem depende do externo para estar em paz, já entregou sua liberdade. Sêneca escreveu: nada é mais escravizante do que depender daquilo que você não controla. E o apego é exatamente isso. Uma dependência emocional disfarçada de amor, de vontade ou de sonho. Vamos entender melhor como o apego se manifesta na vida prática. No amor romântico,
Você conhece alguém interessante e imediatamente começa a construir castelos no ar. Imagina o futuro juntos, planeja situações que ainda não existem, cria expectativas sobre como a pessoa deveria agir. E quando ela age diferente do script que você criou na sua mente, você se frustra, se decepciona, força situações. Na carreira, você quer aquela promoção, aquela vaga, aquele reconhecimento e começa a viver em função disso. Cada reunião se torna um teste. Cada interação com o chefe vira uma oportunidade de impressionar. Você perde a naturalidade, a espontaneidade, a presença. Com filhos, você quer que eles sigam determinado caminho, tenham determinados valores, façam determinadas escolhas. E quando eles demonstram independência, quando escolhem diferente, você se sente rejeitado e incompreendido. Com amizades, você quer que as pessoas te procurem tanto quanto você as procura. Quer reciprocidade exata, atenção constante, disponibilidade imediata. E quando isso não acontece, você interpreta como desinteresse ou rejeição. Mas preste atenção, desejar não é o problema. O problema é quando o desejo vira necessidade absoluta. É quando você pensa, se isso não acontecer eu não vou conseguir ser feliz. E nesse momento, você se torna prisioneiro do seu próprio sonho. A pergunta é, você quer viver assim? Quer continuar entregando seu bem-estar para o que ainda nem chegou? Quer que sua felicidade fique refém de uma resposta, de um resultado, de um sim, de alguém que talvez nem saiba o que quer? Marco Aurélio escreveu em suas meditações, confine-se ao presente. Ele entendia que o apego nos arrasta para futuros imaginários, para cenários que existem apenas na nossa mente. Você precisa aprender a desejar com leveza, a sonhar com flexibilidade, a amar sem se anular. E como fazer isso na prática? Primeiro, comece entendendo que nada nem ninguém vai preencher um vazio que é seu para preencher. O apego, na maioria das vezes, nasce de uma carência antiga, não curada. Nasce da ideia de que sozinho você não é suficiente. Mas isso é uma mentira profunda que nossa sociedade nos ensina desde cedo. Você já é inteiro, já é digno, já é completo. Não precisa de nada externo para confirmar isso. Segundo, pratique o que os estoicos chamavam de reserva do destino. Sempre que você desejar algo intensamente, complete mentalmente a frase, eu desejo isso, mas se não vier, eu vou continuar bem. Isso não é pessimismo, é sabedoria. É preparar-se para qualquer resultado sem perder a esperança. Terceiro, desenvolva uma vida rica independente dos seus desejos principais. Se você quer um relacionamento, tenha hobbies, amigos, projetos que te realizem enquanto ele não vem. Se você quer uma promoção, desenvolva satisfação no trabalho que já faz. Não coloque toda a sua felicidade numa cesta só. Quarto, pratique a gratidão pelo que já é real. O apego nos faz focar obsessivamente no que falta, obscurecendo tudo o que já temos. Todos os dias, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Coisas simples, presentes, reais. Quinto, entenda que timing não é rejeição. Só porque algo não aconteceu quando você queria, não significa que não vai acontecer nunca. O universo tem um ritmo diferente do seu, e às vezes esse ritmo é mais sábio do que sua pressa. O que você quer pode vir, claro. Você pode amar, prosperar, conquistar, mas precisa saber, você não é menos se não tiver. Você não é incompleto porque não está num relacionamento. Não é inadequado porque ainda não chegou onde queria financeiramente. Não é rejeitado porque alguém não te escolheu. Epicteto, que conhecia profundamente a dor da falta de liberdade física, ensinou: riqueza não está em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Quem vive com apego vive em desespero constante. Quem aprende a soltar vive em paz. E paz é o ambiente onde a vida floresce. Relacionamentos crescem onde há espaço para respirar. Ideias prosperam onde há liberdade para falhar. Sonhos se realizam quando param de ser sufocados pela ansiedade de quem os sonha. Soltar não é desistir, é confiar, é deixar espaço, é tirar a corda do pescoço daquilo que você quer, tanto que quase mata no processo. É como diz o provérbio taoísta, a água vence pela suavidade. Ela flui, se adapta, não resiste e por isso atravessa a pedra. Você quer atravessar os desafios da vida? Então, pare de endurecer por dentro.
Pare de criar resistência onde deveria haver fluência. Solte o que está pesando. Solte o controle obsessivo. Solte a necessidade de que tudo seja exatamente como você imagina. Confie mais no fluxo da vida. Confie que o que é verdadeiro para você não vai embora só porque você parou de forçar. Vai embora apenas o que nunca foi real desde o início. E nesse espaço criado pelo soltar, o que é genuíno, finalmente pode chegar. Imagine sua vida como um rio. Quando você se apega demais, você cria represas mentais, bloqueios emocionais. A água para de fluir e fica estagnada. Mas quando você solta, quando você remove essas obstruções, a vida volta a correr naturalmente, levando embora o que não serve e trazendo o que realmente pertence à sua jornada. Comente aqui embaixo: eu solto o que me prende. Declare isso para si. Reafirme. Respire essa verdade. Deixe que ela penetre em cada célula do seu ser. A ansiedade tem um gosto amargo. É aquele nó no peito quando você pensa demais no que ainda não aconteceu. É a insônia que aparece sem avisar às 3 da manhã, quando sua mente decide fazer um inventário de todas as suas preocupações. É a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo, sempre aquém. A ansiedade é o excesso de futuro invadindo o presente. É tentar resolver hoje o que só vai se revelar amanhã. É viver com o coração acelerado, tentando adivinhar, antecipar, controlar cada variável de uma equação que tem milhares de incógnitas. Mas no fundo tudo isso é só medo disfarçado de hiperatividade. Você tenta fazer mais, correr mais, pensar mais, porque tem medo. Medo de não dar certo, medo de ser deixado para trás, medo de perder o que ama, medo de nunca chegar onde quer. Deixa eu te contar sobre minha própria experiência com ansiedade. Houve um período da minha vida em que eu acordava todas as manhãs com uma sensação de urgência inexplicável. Como se estivesse permanentemente atrasado para algum compromisso que eu nem sabia qual era. Minha mente era como um navegador GPS com defeito, sempre recalculando a rota, sempre encontrando problemas que não existiam. Eu pensava que estar ansioso significava que eu me importava, que eu era responsável, que eu estava sendo produtivo. Mas, na verdade, a ansiedade estava me paralisando. Eu gastava mais energia preocupando com as coisas do que fazendo as coisas. E então eu aprendi algo que mudou tudo. A sua ansiedade não acelera os planos da vida. Ela só atrasa a sua paz. Você pode fazer 1000 cálculos, pode imaginar todas as possibilidades, se preparar para cada cenário, ensaiar cada conversa, se antecipar a cada situação. Mas no fim das contas, a vida vai acontecer como tem que acontecer. E você pode viver isso com ansiedade ou com confiança. O resultado pode ser o mesmo, mas a jornada será completamente diferente. Ansiedade é correr com a mente cansada. Confiança é caminhar com o coração em paz. A ansiedade sufoca sua capacidade de ver oportunidades. A confiança dá oxigênio para sua mente expandir. A ansiedade te faz viver num futuro que não chegou. A confiança te ancora no presente, onde a vida de fato acontece. Vamos entender melhor como isso funciona neurologicamente. Quando você está ansioso, seu cérebro ativa o sistema de luta ou fuga. É como se você estivesse constantemente se preparando para uma ameaça que, na maioria das vezes, é imaginária. Seu cortisol sobe, sua capacidade de tomar decisões claras diminui, sua criatividade se reduz. Quando você confia, você ativa o sistema parasimpático, o modo descansar e digerir do seu cérebro. Sua mente fica mais clara, sua intuição mais aguçada, sua capacidade de ver soluções se expande. E sim, eu sei, confiar é difícil quando você já foi machucado. É difícil quando já esperou demais, quando já deu errado tantas vezes que você criou uma armadura achando que ela ia te proteger. Mas essa armadura também te afasta daquilo que pode te curar. Deixa eu te contar a história de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Em meio ao horror absoluto, ele descobriu algo profound. A última liberdade humana é a capacidade de escolher nossa atitude em qualquer circunstância. Ele escreveu: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mesmo na situação mais extrema imaginável, ele escolheu confiar que havia sentido no sofrimento, que havia possibilidade de crescimento, que havia esperança além do desespero visível.
Confiar de novo é um risco, eu sei. Mas viver sem confiança é um fardo muito mais pesado, porque você nunca relaxa, nunca respira fundo, nunca aproveita os momentos bons, porque está sempre esperando o pior. Quantas vezes você não conseguiu viver o presente porque sua mente estava ocupada imaginando 1000 futuros possíveis? Quantas vezes você destruiu um momento bom só porque ficou esperando uma tragédia imaginária que nunca chegou? A ansiedade te rouba o agora, e o agora é tudo o que você realmente tem. Epicteto nos ensina que os fatos em si são neutros. Uma demissão, uma crítica, uma desilusão amorosa, uma perda financeira, nenhum desses eventos carrega significado intrínseco. O que realmente nos abala é o julgamento que fazemos sobre essas situações. Somos nós que damos nome e peso a cada acontecimento. Chamamos de tragédia, derrota, humilhação, castigo. E é essa interpretação que gera dor, raiva e ansiedade. A chave do poder, porém, está dentro de nós. Quando mudamos a forma de interpretar, mudamos também a forma de viver. O mesmo evento pode ser visto como fardo ou como treino, como castigo ou como oportunidade de crescimento. Ou seja, não é o que está acontecendo que te deixa ansioso. É o que você está pensando sobre o que está acontecendo. E você pode escolher diferentes pensamentos. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você está esperando o resultado de uma entrevista de emprego. Sua mente ansiosa pode criar este roteiro. E se eu não conseguir? E se eles acharam que eu não sou qualificado o suficiente? E se eu nunca conseguir um emprego bom? E se eu acabar na miséria? Sua mente confiante pode criar este outro roteiro. Eu fiz minha parte da melhor forma que pude. Se for para ser, será ótimo. Se não for, é porque há algo melhor esperando por mim. Cada não que recebo me aproxima do sim certo. Mesmo evento, interpretações completamente diferentes, estados emocionais completamente diferentes. Como começar a fazer essa transição da ansiedade para a confiança? Primeiro, pratique pausas conscientes. Várias vezes por dia, pare por 2 minutos e observe seus pensamentos. Não julgue, não lute, apenas observe. Você vai começar a perceber que pensamentos ansiosos têm um padrão. Eles sempre começam com "e se" e sempre pintam cenários catastróficos. Segundo, quando perceber um pensamento ansioso, faça esta pergunta: esse pensamento está me ajudando de alguma forma? Se a resposta for não, e quase sempre será, substitua por o que eu posso fazer agora, neste momento, para cuidar da situação. Terceiro, cultive evidências de confiança. Faça uma lista de todas as vezes em que você passou por dificuldades e saiu mais forte. Todas as vezes em que você achou que não ia dar conta e deu. Todas as vezes em que o que parecia o fim era, na verdade, um novo começo. Quarto, pratique gratidão pelo que já deu certo. A ansiedade tem uma tendência a magnificar problemas e minimizar sucessos. Conscientemente, todos os dias, reconheça 3 coisas que estão funcionando na sua vida. Quinto, desenvolva um mantra pessoal. Algo simples que você possa repetir quando a ansiedade bater. Pode ser: isso também vai passar. Eu confio no tempo da vida. Eu estou seguro neste momento. Você pode começar trocando pequenas frases na sua mente. Ao invés de "e se der errado", pense "e se for melhor do que imagino?". Ao invés de "preciso de uma resposta agora", pense "confio que a resposta certa virá no tempo certo". Ao invés de "não estou fazendo o suficiente", pense "estou fazendo o que posso com o que tenho". A confiança não nasce de promessas externas. Ela nasce de uma decisão interna. A decisão de que, aconteça o que acontecer, você vai se manter firme, inteiro, presente. E quanto mais você pratica essa decisão, mais a vida te mostra que ela está do seu lado. Não sempre do seu jeito, mas sempre a seu favor. Sêneca escreveu: "O corajoso pode não viver para sempre, mas o cauteloso não vive de verdade". A ansiedade é um tipo de prudência excessiva que te impede de viver plenamente. Trocar ansiedade por confiança é um treino diário, é um recomeço interno, é uma decisão que você renova a cada pensamento acelerado, a cada dúvida, a cada momento de silêncio. E você não precisa estar pronto para começar, só precisa estar disposto.
Marco Aurélio, que governou um império e enfrentou pragas, guerras e traições, escreveu: confine-se ao presente. É aí que reside todo o seu poder. Então hoje, faça isso por você. Dê uma chance para a confiança. Dê uma chance para a paz. Dê uma chance para a vida te surpreender, mas dessa vez, sem você tentar controlar cada detalhe. Respire. Acalme esse coração acelerado. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ter resposta hoje. Nem todo medo é verdade. Nem toda demora é castigo. Às vezes, é só o universo organizando tudo para te entregar no momento certo, da forma certa, na medida certa. Se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho confiar. Essa frase é mais do que um comentário. É um alívio. É um voto de paz. É a chave da sua liberdade emocional. Tem horas em que você está fazendo tudo certo e, mesmo assim, sente que nada anda. Você acorda cedo, se esforça, pensa positivo, faz planos, se doa, estuda, trabalha, cuida de si mesmo. Mas os resultados não chegam, o retorno não vem, a vida parece parada numa esteira rolante que não sai do lugar. E aí você começa a se perguntar: onde foi que eu errei? O que mais eu preciso fazer? Por que comigo é sempre mais difícil? Talvez em lugar nenhum. Talvez o erro não esteja no que você fez, mas no que você não soube deixar ir. Deixa eu te contar sobre um conceito fascinante da filosofia taoísta chamado Wu Wei, que significa ação sem ação ou não interferência. Não é passividade, é sabedoria. É saber quando empurrar e quando deixar que a corrente te leve. Imagine um surfista. Ele não cria a onda, não controla sua direção, não determina sua força, mas ele sabe como se posicionar, como usar sua energia em harmonia com a energia da onda. O resultado é uma dança perfeita entre esforço humano e força natural. A gente vive num mundo que idolatra o fazer, a produtividade, o movimento, o controle. Somos bombardeados com mensagens de que temos que correr atrás, não desistir nunca, fazer acontecer. E há verdade nisso, sim, mas há também uma verdade menos falada e igualmente importante. Nem tudo depende da sua força, e nem tudo vai se resolver só com esforço. Tem coisas que só acontecem quando você solta, quando você faz o que pode e entrega o que não pode mais controlar. Esse é o ponto mais difícil para quem é determinado. Distinguir quando você está sendo sábio e quando está sendo teimoso. O estoicismo ensina isso com clareza cristalina. Sêneca escreveu que o sábio não se apega aos resultados, mas à integridade das suas ações. Ou seja, o foco está em quem você é enquanto age, não no que vai acontecer depois. Mas a gente inverte essa lógica o tempo todo. A gente age e já quer o retorno imediato. Faz uma boa ação e espera reconhecimento. Se dedica a alguém e espera gratidão instantânea. Ama e espera reciprocidade imediata. Trabalha e espera promoção rápida. E quando não vem na velocidade que esperamos, nos frustramos, nos esgotamos, nos fechamos. Mas e se o problema não estiver no que você faz, e sim na ansiedade com que espera? E se você estiver querendo colher uma flor que ainda está em semente? E se tudo o que você deseja já estiver a caminho, mas você está tão impaciente que não consegue enxergar os sinais? Deixa-me dar exemplos de como isso funciona na prática. Relacionamentos. Você pode fazer tudo certo, ser gentil, presente, atencioso, mas forçar intimidade, apressar conexões, cobrar demonstrações de afeto. O resultado? A pessoa se sente pressionada e se afasta. Não porque você é ruim, mas porque não deu espaço para que o sentimento crescesse naturalmente. Carreira. Você se qualifica, faz networking, se dedica, mas quer que cada esforço tenha um retorno imediato e mensurável. Fica ansioso quando não vê progresso linear, quando não recebe feedback constante. Essa ansiedade pode sabotear sua performance e suas relações profissionais. Criatividade. Você tem ideias, projetos, sonhos, mas quer que tudo dê certo na primeira tentativa. Não permite experimentação, erro, processo. Abandona projetos antes que tenham tempo de amadurecer. Saúde. Você muda hábitos, faz exercícios, cuida da alimentação, mas quer resultados visíveis em semanas. Quando não vê mudanças rápidas, se desanima e volta aos hábitos antigos. A verdade é que existe um ponto de equilíbrio sagrado
que separa os sábios dos ansiosos. É quando você faz tudo o que está ao seu alcance e depois entrega sem apego, sem desespero, sem cobrança. É um dos maiores atos de sabedoria. Agir com intenção, mas soltar com confiança. Não é fácil, porque tudo em você vai querer controlar, insistir, acelerar o processo. Sua mente vai inventar 1000 estratégias para fazer dar certo. Mas a maturidade emocional é isso, entender que algumas respostas vêm no silêncio, alguns resultados chegam no tempo da vida, não no seu. Marco Aurélio escreveu: aceite as coisas sobre as quais você não tem controle, e você encontrará tranquilidade. Mas ele não estava falando de resignação passiva, estava falando de sabedoria ativa. É como tentar abrir um botão de rosa à força. Você pode até puxar as pétalas, pode até acelerar o processo, mas vai destruir a flor, vai matar a beleza que só se revela quando é a hora certa, quando a flor está realmente pronta. E talvez o que está faltando para você não seja mais esforço, seja mais entrega, mais espaço, mais pausa, mais confiança no processo invisível. Ação sem entrega vira obsessão. Você se torna refém do seu próprio esforço. Cada tarefa vira uma prisão. Cada meta vira um fardo. Entrega sem ação vira passividade. Você fica esperando que as coisas caiam do céu, que alguém resolva seus problemas, que a vida te dê sem que você ofereça. Mas quando você une os dois, ação consciente e entrega sábia, você encontra a paz de quem caminha com propósito. Você age não por desespero, mas por amor ao processo. Você se dedica não por medo do futuro, mas por satisfação no presente. Epicteto dizia: não explicar suas filosofias, incorporá-las. E essa é a essência do equilíbrio. Você não precisa provar nada para ninguém. Basta fazer com verdade, com presença, com alma e depois confiar. Deixa eu te dar um exercício prático para encontrar esse equilíbrio. 1. Liste suas ações. Escreva tudo o que você está fazendo ativamente em direção aos seus objetivos. 2. Liste suas preocupações. Escreva tudo o que está te causando ansiedade sobre esses mesmos objetivos. 3. Separe. Divida cada preocupação em posso influenciar e não posso influenciar. 4. Redirecione. Para tudo que você pode influenciar, defina uma ação específica. Para tudo que não pode, pratique entrega. 5. Monitore. Toda vez que sua mente voltar para algo que você não controla, gentilmente redirecione para algo que você controla. Você pode continuar agindo, mas que seja com leveza, sem se cobrar tanto, sem se machucar tentando fazer dar certo na marra. A vida tem um ritmo, e quando você aprende a agir sem forçar, algo mágico acontece. As coisas fluem, não porque você empurrou, mas porque você abriu espaço para elas chegarem naturalmente. As pessoas se aproximam quando não se sentem pressionadas. As oportunidades aparecem quando você não está desesperado. As soluções surgem quando sua mente não está tensa. Lao Tzu disse: a água nunca luta contra o obstáculo, mas sempre encontra um caminho ao redor. Seja como a água, persistente, mas flexível, constante, mas adaptável. A partir de hoje, escolha viver com essa sabedoria. Cumpra sua parte com honestidade e depois confie. Descanse no invisível. Permita que a vida faça a parte dela. No final das contas, é isso que diferencia quem vive em paz de quem vive em ansiedade. A capacidade de saber quando é hora de lutar e quando é hora de deixar que a luta aconteça sozinha. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Adriana Tobias, que disse ser do Vale do Paraíba e expressou tanta gratidão e fé nas palavras. Adriana, sua energia é como um raio de luz atravessando as nuvens, trazendo força e esperança para todos que estão aqui. Saber que você acompanha os ensinamentos estoicos com o coração cheio de fé mostra que espiritualidade e sabedoria podem caminhar lado a lado. É bom demais ter você com a gente nessa comunidade que cresce com propósito e união. Adriana, um abraço, minha querida. Seguimos, então. Tem gente que confunde confiança com passividade, como se confiar fosse cruzar os braços e esperar tudo cair do céu, como se fosse uma versão sofisticada de preguiça espiritual. Mas confiar de verdade exige um tipo de força que poucos conhecem. A força de não se desesperar enquanto a resposta não vem.
a força de permanecer de pé, mesmo sem garantias, a força de continuar caminhando, mesmo sem saber o que vem depois da próxima curva, a força de manter a dignidade quando tudo ao redor parece caótico. Confiar é para os fortes, porque é muito mais fácil surtar, é mais fácil correr desesperadamente, é mais fácil se sabotar, se precipitar, tomar decisões impulsivas do que respirar fundo e esperar com sabedoria. A gente vive numa cultura onde tudo precisa ser agora, tudo é imediato, tudo é pressa, tudo é para ontem. Mensagens instantâneas, comida fast food, relacionamentos descartáveis, soluções mágicas. E qualquer espaço de silêncio ou demora vira um gatilho para a ansiedade. Mas a vida real não funciona no ritmo do seu celular. Ela tem tempo, ela tem camadas, ela tem processos que não obedecem à sua pressa, mas sim à sua disposição de amadurecer. E aí entra o segredo. Confiar é saber que o que não está visível ainda pode estar acontecendo. Mesmo que você não veja mudanças na superfície, mesmo que não sinta progresso imediato, mesmo que nada pareça mudar do lado de fora, algo pode estar se mexendo por dentro. Deixa eu te contar sobre o processo de formação de uma pérola. Quando um grão de areia entra numa ostra, ela poderia simplesmente expulsá-lo. Seria mais fácil, mais rápido. Mas em vez disso, ela o envolve camada por camada com nacre, uma substância que produz naturalmente, ano após ano, sem que ninguém veja, sem aplausos, sem reconhecimento externo. O processo é longo, lento, invisível e doloroso. Afinal, é uma resposta a uma irritação constante. Mas no final, emerge algo de beleza incomparável. A pérola não é criada apesar da dor, mas por causa dela. A confiança te protege do desespero. E o desespero quase sempre destrói o que ainda estava sendo construído. Você já viveu isso? De tomar uma decisão precipitada porque achou que tudo estava dando errado e depois percebeu que só precisava ter esperado mais um pouco? Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Há alguns anos, estava passando por uma fase profissional difícil. Meses sem grandes oportunidades, projetos que não decolavam, portas que pareciam fechadas. Minha mente ansiosa criou um roteiro de fracasso. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez tenha escolhido o caminho errado. Talvez deveria desistir e fazer outra coisa. Quase tomei decisões drásticas baseadas no medo. Quase abandonei projetos nos quais havia investido anos. Mas algo me fez pausar. Não foi otimismo cego ou pensamento positivo forçado. Foi uma forma mais profunda de confiança. A certeza de que eu havia plantado boas sementes e que elas mereciam tempo para crescer. Algumas semanas depois, começaram a chegar oportunidades. Não de lugares que eu esperava, não do jeito que eu havia planejado, mas vieram. E percebi que aquele período de nada acontecendo, na verdade, havia sido essencial. Havia me forçado a refinar minhas habilidades, a questionar minhas motivações, a desenvolver resiliência. Muitas das perdas da nossa vida não aconteceram por falta de oportunidade, aconteceram por excesso de medo, por pressa, por impaciência, por falta de confiança no processo. Quando você confia, você se torna imbatível. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você vai continuar em paz, mesmo quando algo der errado. Sua estabilidade emocional não depende de resultados externos. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Ou seja, sua força não está no que acontece, está em como você escolhe responder ao que acontece. A confiança é essa resposta interna. É um estado de presença que diz: eu fiz minha parte, agora eu deixo que a vida me surpreenda. É a calma de quem sabe que não precisa controlar tudo para estar seguro. É a coragem de quem entendeu que o que é real, o que é verdadeiro, o que é seu, não precisa ser forçado. Confiança é silêncio interno em meio ao barulho externo. É presença total em meio à incerteza. É não se diminuir por causa de uma demora. É não se comparar por causa do tempo diferente do outro. É não se culpar por tudo que ainda não chegou. Quando você confia, você respeita seu ritmo. Você para de se atropelar emocionalmente. Você para de viver correndo por medo de ficar para trás. Porque quem confia não tem medo de esperar. Quem confia sabe que não perdeu, só está no processo.
Quem confia não vive com pressa desesperada, vive com um propósito sereno. E aqui vai um ponto essencial. Confiança não é esperar deitado, é esperar em pé, com dignidade. É continuar se cuidando, se construindo, se nutrindo emocionalmente, enquanto a vida faz o que precisa fazer. É não parar a sua vida esperando por alguém. É não abandonar sua evolução esperando por uma oportunidade. É seguir sendo o melhor que você pode ser, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas, mesmo sem garantias. Pense em uma árvore durante o inverno. Ela não para de viver só porque não está florescendo. Não se desespera porque outras árvores em climas diferentes estão cheias de folhas. Ela se recolhe, conserva energia, fortalece raízes, se prepara para a primavera que sabe que vai chegar. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que a vida responde à postura. A vida presenteia quem respeita o próprio processo. A vida confia mais em quem confia nela. É uma troca invisível, mas real. Quando você se alinha com a confiança, você começa a perceber que as coisas fluem melhor. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais leve. E a leveza é um campo fértil para tudo que é verdadeiro florescer. A confiança muda sua energia, muda a forma como você anda, como você fala, como você se relaciona. Pessoas confiam mais em quem confia. Oportunidades aparecem para quem não está desesperado. Amor floresce onde há espaço para respirar. Epicteto, que viveu como escravo, mas morreu como um dos filósofos mais respeitados da história, sabia disso profundamente. Ele ensinou: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. Então hoje, se você estiver cansado, perdido ou frustrado porque algo ainda não chegou, não se cobre mais. Não se sabote com autodúvida. Volte para dentro, respire profundamente, retome sua postura digna. Você não precisa de certezas para continuar. Você precisa de confiança. Confiança na vida, no tempo, no processo e, principalmente, em você. Na sua capacidade de lidar com qualquer resultado. Na sua força interior que já te trouxe até aqui e vai te levar adiante. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Eu confio no tempo da vida. Eu sigo em paz. Deixe esse compromisso registrado com você mesmo. A vida escuta e responde. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, mudanças instantâneas, respostas imediatas, mas ninguém fala sobre o que realmente sustenta qualquer transformação de verdade. A mente. É a mente que sabota ou sustenta. É ela que acelera ou que centra. É ela que te joga no buraco da ansiedade ou que te ancora no presente com sabedoria. É ela que transforma conhecimento em sabedoria, intenção em ação, desejo em realidade. Foco e paciência não nascem do nada. Eles não são características fixas de personalidade que alguns têm a sorte de possuir. Eles são frutos de treino diário, silencioso, interno, um tipo de prática que não dá ibope nas redes sociais, que não tem aplauso imediato, que não aparece em stories, mas que transforma vidas por dentro. E talvez você esteja tentando controlar tudo lá fora. Circunstâncias, pessoas, resultados, timing, quando o que realmente precisa é fortalecer o que acontece aqui dentro. Sua paz, sua atenção, sua relação com o tempo, sua capacidade de permanecer centrado em meio ao caos. Como fazer isso? Com prática, com presença, com alguns exercícios simples que, se feitos com regularidade, reprogramam sua mente para viver com mais foco, calma e clareza. Comece devagar, nada grandioso, só profundo. Por exemplo, experimente fazer pausas conscientes ao longo do dia. Não precisa ser meditação formal, não precisa ser nada complicado. Só isso. Escolha ao longo do dia 3 ou 4 momentos para parar por 2 minutos. Nada de celular, nada de estímulo, nada de pressa. Só você, sua respiração, o silêncio. Observe seus pensamentos como se fosse um visitante olhando a casa de alguém, com curiosidade, sem julgamento, sem pressa de mudar nada. Esse simples treino, se feito todos os dias, vai te mostrar algo revolucionário. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa. E quando você entende isso, o foco começa a voltar naturalmente. Você para de correr atrás de cada pensamento e começa a estar mais inteiro em cada momento.
Outro treino poderoso que vem dos próprios estoicos é a visualização negativa. Pode parecer estranho, mas é libertador. Uma vez por semana, reserve alguns minutos para imaginar que algo importante na sua vida fosse temporariamente tirado. Sua saúde, sua liberdade, sua rotina confortável, as pessoas que ama. Não é para se torturar ou criar ansiedade. É para, depois dessa visualização, voltar ao agora e olhar de novo para tudo isso com olhos mais atentos, mais gratos, mais presentes. Esse exercício não é para te causar medo, é para te libertar da ansiedade de querer sempre mais e mais, sem reconhecer o que já está aqui. Quem treina gratidão, treina paciência, porque passa a entender que a vida não é só sobre conquistar, é sobre valorizar, é sobre estar presente com o que já se tem. Outro exercício simples, mas profundo, é a prática do não agora. Sabe quando você quer checar o celular no meio de uma tarefa importante? Ou quer responder impulsivamente a alguém que te irritou? Ou tem vontade de desistir só porque algo está demorando mais do que esperava? Diga para si mesmo, não agora. Você não está se proibindo para sempre. Está fortalecendo seu músculo da escolha consciente. Está praticando o poder de decidir quando agir, ao invés de reagir automaticamente a cada impulso. A mente que aprende a esperar se torna livre. Aquela que cede a cada impulso se torna escrava dos próprios desejos e medos. Marco Aurélio praticava algo similar. Ele escrevia: pela manhã, quando tiveres dificuldade em te levantar, pensa que tens de despertar para realizar trabalho de homem. Vais resmungar para fazer aquilo para que nasceste e para que vieste ao mundo? Ele estava treinando sua mente para escolher propósito sobre conforto, disciplina sobre impulso, visão de longo prazo sobre gratificação imediata. E, por fim, escreva. Escrever é um dos treinos mentais mais antigos e poderosos que existem. Não precisa ser um diário elaborado ou textos literários. Pode ser apenas algumas linhas por dia, respondendo a perguntas simples. O que me tirou do foco hoje? E como posso me preparar melhor para isso amanhã? Pelo que estou esperando e como estou lidando com essa espera? Como eu reagi às situações desafiadoras hoje? O que posso aprender? Quais pensamentos estão ocupando mais espaço na minha mente? O que está dentro do meu controle agora? Essas perguntas te colocam de volta no eixo. Elas te obrigam a se observar, e quem se vê com honestidade tem o poder de se transformar. Sêneca escrevia cartas diárias para seu amigo Lucílio, não apenas para ensinar filosofia, mas para praticar autoexame. Ele sabia que escrever sobre seus pensamentos e experiências era uma forma de organizá-los, de encontrar padrões, de cultivar sabedoria. Esses treinos não vão te transformar da noite para o dia. Transformação real não acontece em velocidade de internet. Mas dia após dia, semana após semana, eles te transformam de forma sólida e duradoura. Você vai começar a perceber que consegue esperar sem sofrer desnecessariamente, que consegue focar sem se perder em distrações, que consegue viver o agora sem desespero constante pelo depois, que consegue responder conscientemente ao invés de reagir impulsivamente. A paciência não é passividade, é força interior organizada. O foco não é tensão, é presença relaxada, mas alerta. E ambos se cultivam com treino constante, gentil, mas firme. Você precisa de presença, e presença se constrói com atenção diária. Atenção se cultiva com treino mental regular, e treino mental se sustenta com a compreensão de que sua paz interior é o fundamento de tudo o mais que você quer construir na vida. Nada externo vai te dar a paz que você ainda não construiu por dentro. Nenhum resultado, nenhuma conquista, nenhuma pessoa vai preencher um vazio que só você pode preencher através do cultivo consciente da sua mente. Então construa com cuidado, com paciência consigo mesmo, com compaixão pelos seus erros e recomeços. Um passo mental de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade estamos apenas no começo. Porque tudo o que conversamos aqui não vale nada se ficar apenas como conhecimento intelectual. O estoicismo não é uma filosofia para ser admirada, é uma filosofia para ser vivida. Vamos recapitular rapidamente as 7 ações que podem transformar sua relação com a vida. Primeira, aprenda a plantar e esperar.
Confie no processo invisível. Sua vida não está atrasada, está sendo cultivada. Segunda, seja o foco da sua própria vida. Pare de orbitar ao redor das expectativas alheias e comece a irradiar sua própria luz. Terceira, solte o apego que sufoca. Deseje com leveza, ame com liberdade, sonhe com flexibilidade. Quarta, troque ansiedade por confiança. Sua preocupação não acelera os planos da vida, apenas atrasa sua paz. Quinta, encontre o equilíbrio entre ação e entrega. Faça sua parte com integridade e depois confie no resultado. Sexta, cultive a força de quem confia. Confiança verdadeira é coragem disfarçada de calma. Sétima, treine sua mente diariamente. Paciência e foco são músculos que se fortalecem com exercício constante. Essas não são apenas técnicas ou estratégias, são caminhos para a liberdade interior. E liberdade interior é a única liberdade que realmente importa, porque é a única que ninguém pode tirar de você. Viktor Frankl descobriu isso no lugar mais improvável, num campo de concentração. Mesmo ali, no limite extremo do sofrimento humano, ele encontrou a última liberdade, a liberdade de escolher sua atitude. Marco Aurélio descobriu isso governando um império em crise. Epicteto descobriu isso sendo escravo. Sêneca descobriu isso navegando entre riqueza e adversidade política. E você pode descobrir isso agora, onde quer que esteja, seja qual for sua circunstância, porque a liberdade interior não depende de condições externas. Ela nasce da sua decisão de focar no que você pode controlar e de fazer as pazes com o que não pode. Quando você abraça verdadeiramente essas práticas, algo fundamental muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna co-criador da sua experiência. Você para de reagir à vida e começa a responder conscientemente a ela. Isso não significa que você não vai mais enfrentar dificuldades. Significa que você vai enfrentá-las com mais sabedoria, mais equilíbrio, mais presença. Significa que você não vai mais ser arrastado por cada onda emocional, mas vai aprender a navegar com habilidade. E o mais bonito de tudo, quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a refletir essa mudança. Não por mágica, mas por consequência natural. Pessoas respondem diferente à sua nova energia. Oportunidades aparecem porque você está mais preparado para reconhecê-las e aproveitá-las. A vida não fica mais fácil necessariamente, mas você fica mais forte. Os problemas não desaparecem, mas sua capacidade de lidar com eles se expande. As incertezas não acabam, mas você desenvolve paz em meio à incerteza. Isso é estoicismo prático. Isso é sabedoria aplicada. Isso é transformação real. Então eu te deixo com um desafio. Escolha uma dessas 7 ações e comece a praticá-la hoje. Não todas de uma vez. Isso seria apenas mais uma forma de pressa. Escolha uma, dedique-se a ela por uma semana, depois incorpore outra. Seja gentil consigo mesmo no processo. A perfeição não é o objetivo, o progresso é. E progresso, por menor que pareça, sempre leva à transformação quando sustentado no tempo. Lembre-se, você não precisa ser extraordinário para viver extraordinariamente. Você só precisa ser consciente. Consciente das suas escolhas, da sua energia, do seu poder interior. A vida que você quer não está em algum futuro distante. Ela começa agora, com a sua próxima escolha, com o seu próximo pensamento, com a sua próxima respiração. Foque em você. O resto virá. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Reginaldo Lima Silva, que disse que os conteúdos têm ajudado muito Reginaldo. Sua presença aqui é como aquela mão amiga que a gente sente perto mesmo sem ver, fortalecendo a nossa comunidade. Saber que os ensinamentos estoicos estão fazendo diferença no seu dia a dia enche nosso trabalho de propósito e alegria. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Reginaldo, um abraço, meu querido. Seguimos então. Se este vídeo tocou sua mente de alguma forma, se algo ressoou com sua alma, faça 3 coisas agora que vão multiplicar essa energia. Primeiro, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode continuar sua jornada de transformação interior. Segundo, deixe seu like. Isso não é só um clique.
É um voto de confiança que me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo profundo e transformador para você. Terceiro, deixe seu comentário abaixo. Não precisa ser longo, mas que seja verdadeiro. Compartilhe qual das 7 ações mais falou com você, ou simplesmente escreva: até o fim, o estoico sábio. Isso cria uma corrente de energia positiva entre todos que assistiram até aqui. Você chegou até o final deste vídeo. Isso já diz muito sobre quem você é e sobre o que você busca. Você não é alguém que se contenta com superficialidade. Você busca profundidade, busca transformação real, busca sabedoria que realmente funciona na vida prática. Isso te coloca numa categoria especial de pessoa. Alguém disposto a investir tempo em crescimento interior. Alguém que entende que a mudança real começa de dentro para fora. E porque você é esse tipo de pessoa, deixo aqui 2 vídeos que, agindo e pensando desta forma estoica, podem levar sua jornada para o próximo nível. São continuações naturais do que conversamos hoje. Escolha um deles. Te espero lá para continuarmos juntos essa jornada de transformação interior. Até a próxima. E lembre-se, a vida não acontece para você. Ela responde a você. Então responda com sabedoria, responda com presença, responda com a força serena de quem sabe que tem tudo o que precisa dentro de si. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente,